com a certeza de que o Espírito Santo nos dirige e de que nós devemos clamar cada vez mais para tê-lo em nossas vidas e para que possamos receber hoje a chuva serôdia que tanto necessitamos, vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Santo Deus, maravilhoso Senhor, estamos aqui felizes, Senhor. Deixamos as atividades seculares lá fora, as preocupações todas, os trabalhos, as ocupações, a família muitas vezes, para estarmos aqui juntos para adorá-lo. É com grande alegria que nós vemos o rosto dos nossos queridos irmãos nesta noite. É com grande alegria que estamos mais uma alegria, Senhor Deus, que estamos mais uma vez prestando culto ao Senhor. Te agradecemos por toda a bondade para conosco. Desde ontem, ou melhor dizendo, por toda a vida, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem zelado por nós. Muitas vezes nós ficamos tão ansiosos e preocupados com todos os nossos problemas e dilemas, e o Senhor já tem a resposta para todas as coisas. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito para que possamos fazer o trabalho que o Senhor espera de nós. O Senhor coloca nos nossos corações o que devemos fazer. E nós muitas vezes ouvimos a Tua voz, mas tantas vezes ficamos temerosos e colocamos o nosso eu na frente, Senhor. Nos perdoa por sermos tão falhos. Continua falando conosco através do Seu Santo Espírito e abençoa-nos de tal forma que possamos ouvir a Tua voz e seguir sempre as Tuas orientações. Este é o caminho, andai por ele. Amém, Senhor. Cuida de nós, que possamos seguir sempre o Teu caminho, por mais difícil que seja, por mais que tenhamos que perder coisas que para este mundo é ganho, por mais que possamos ter que deixar para trás coisas e pessoas, que possamos escolher Jesus em detrimento de tudo e de todos. Pedimos uma bênção especial nesse momento para a querida irmã Leda, que estará logo mais trazendo a mensagem desta noite. Capacita-a também, pelo Teu Santo Espírito, para que ela possa falar palavras vindas direto do Teu trono de graça, para que possam acalentar e ocupar os nossos corações por toda essa semana e por toda a nossa vida. Abençoa o seu marido Rui, abençoa também os seus filhos, que a luz do Senhor Jesus e o amor que o Senhor coloca em nossos corações através do Seu Santo Espírito e o calor da convívio e da companhia dos Seus santos anjos possam se fazer presente em Tua igreja nesta noite. Abençoa também aqueles que nos assistem pela internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Nesse momento, eu queria apresentar, ela não é a hora ainda dela estar pregando aqui, né? Mas eu gostaria que a igreja, aqueles que aqui estão, olhassem um pouco para trás e vissem a irmã Leda. Aqueles que puderem, ali está a irmã Leda. A irmã Leda é da igreja do Vanel Ville, e está junto com o seu marido Rui e com seu filho Felipe. É com grande alegria que os vejo. Pena que eu cheguei tão tarde para não conversar um pouquinho com vocês ainda. Nós teremos oportunidade logo mais. São queridos amigos de longa data. São amigos que eu tenho desde que eu entrei na igreja central, nos anos 90, que fizeram parte da minha vida e da vida da minha família. Pessoas que são professores, que são verdadeiros cristãos, que têm ensinado as igrejas pelos quais eles passam a caminhar com Jesus. E hoje nós teremos a oportunidade de tê-los conosco, trazendo palavras de vida eterna. Que Deus os abençoe. Nesse momento nós teremos também o prazer de compartilhar com o Senhor as nossas ofertas. E nunca devemos nos esquecer que tudo é de Deus
e das próprias mãos dele entregamos. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Na hora em que você mais precisa, dá aquele branco. A falta de memória, queixa tão comum nos consultórios médicos, pode ter origem na falta de exercício físico. O exercício físico aumenta o gasto cardíaco. Aumentando o gasto cardíaco, aumenta em muito a oxigenação das células. Uma célula mais oxigenada, ela vai ter uma memória melhor. O exercício físico moderado e intenso também produz cansaço físico, o que vai favorecer muito um sono mais profundo. Esse sono também é fundamental para que a memória funcione. O sono está dividido em 5 fases. Em cada uma delas, o cérebro vai memorizar determinadas informações. Nas 2 primeiras fases, o sono é mais leve. Nessas fases são gravadas as memórias motoras. É por conta dessa memória que conseguimos andar de bicicleta, tocar um instrumento ou praticar um esporte. Nas fases 3 e 4 do sono, é gravada a memória espacial. Se você consegue ir de casa para a escola sem precisar de um GPS, é graças a essa memória. Na última fase do sono, a fase REM, fase em que os sonhos são produzidos, o cérebro trabalha mais para arquivar conteúdos na memória. Tudo o que aprendemos durante o dia fica armazenado temporariamente no hipocampo. À noite, durante a fase REM do sono, quando a acetilcolina, um neurotransmissor, tem a sua atividade diminuída, nossos neurônios conseguem formar uma espécie de rede e migram para uma outra região do cérebro, o neocórtex. Nessa região é armazenada a memória de longo prazo. É igual um pendrive. No pendrive você acumula todas as informações rápidas. E durante o dia esse pendrive fica cheio. Chega uma hora que você não consegue mais memorizar essas informações rápidas. Aí o que acontece durante o sono REM? Essa memória de curto prazo, que está lá no pendrive, ela passa para o nosso córtex cerebral. O nosso córtex é como se fosse o HD do computador. Ela passa do pendrive para o HD. Ou seja, lá no córtex cerebral, ela tem a memória definitiva. Passar pelas 5 fases do sono é fundamental para que a memória seja fixada bem. E as dicas para você ter um sono mais profundo são: pratique exercícios físicos, alimente-se bem e sem exageros, principalmente nas horas que antecedem o sono, e vá para a cama antes das 10 da noite. Você consegue se lembrar disso? Boa noite a todos. Aproveito a oportunidade para pedir à igreja que continue orando pelo Henrique, que é um bebezinho de 4 meses, que está
entubado e o caso dele não melhora e também não piora. Então, que Deus possa ter misericórdia. E ele conta com a oração da igreja, em nome do Senhor Jesus também. O nome dele é Henrico. Só Cristo com sua doce voz me chama. Cristo com seu amor eterno me ama e faz com que eu viva muito mais feliz. Só Cristo me faz merecedor da glória. Cristo conhece toda a minha história e sempre traz conforto quando aflito estou. Cristo jamais me abandonou na vida. Cristo está com sua mão amiga a me oferecer amor e compreensão. Cristo é mais que amigo, é irmão. Só Cristo pra ser tão bom e paciente. Cristo quer mesmo muito bem a gente e quer fazer de todos bons amigos seus. Só Cristo me dá profunda segurança. Cristo renova minha esperança de ver a minha luta ter pra sempre um fim. Cristo jamais me abandonou na vida. Cristo está com sua mão amiga a me oferecer amor e compreensão. Cristo é mais que amigo, é irmão. Cristo jamais me abandonou na vida. Cristo está com sua mão amiga a me oferecer amor e compreensão.
Noite. Dá um pouquinho de eco, né, quando nós falamos aqui na igreja, mas eu estou muito feliz, viu, de estar aqui. O Malzone é amigo nosso há muito tempo, e ele nos convidou, e eu falei, meu Deus, quanta honra, né? Quanta honra ser convidada para estar na igreja, para compartilhar da palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa, quando nós vamos pregar, geralmente é aquilo que mais mexe com a gente, que inquieta, é que nos leva a pregar. E eu tenho assim, nos anos que eu estou na igreja, eu tenho me perguntado muito sobre a questão do Espírito Santo. Eu vou fazer um comentário meu, viu, irmãos? Não está na Bíblia, não está no Espírito de Profecia, mas eu ficava perguntando, puxa vida, a gente fala muito de Deus o Pai. A gente fala muito de Jesus. E o Espírito Santo? E eu fiquei assim, sabe, já há algum tempo, antes mesmo da pandemia, a gente questionava lá na nossa igreja, alguns irmãos, a gente perguntava, e aí, por que a gente não fala tanto do Espírito Santo? Porque é super importante, né? Então, eu orei a Deus, falei, meu Deus, me ajude, me direcione, que não fale eu, né? Mas que o Espírito Santo possa nos tocar, para que venhamos a falar aquilo que nós precisamos ouvir. Irmãos, eu tenho o costume de anotar tudo. Eu trouxe a minha Bíblia por respeito à palavra de Deus, mas eu vou estar usando tudo aqui no meu caderno, tá bom? Que é mais rápido. Mas antes disso, eu gostaria de mais uma vez, de nós fizermos uma pequena oração. Paizinho querido, Paizinho de amor, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor é. E nesse momento, Senhor, queremos falar do Espírito Santo, que é uma das 3 pessoas da Trindade, Senhor. Nos capacite, que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada um dos irmãos e esteja comigo também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Atos 1, verso 8. E diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, quando Jesus foi assunto ao céu, ele falou, eu vou, mas eu vou deixar com vocês um Consolador. E quem é o Consolador? Espírito Santo. E aqui diz que quando o Espírito Santo desce sobre nós, a gente vai falar e vai testemunhar, não é isso? Até os confins da terra. E eu fiquei pensando, poxa, eu estou aqui em Sorocaba, eu não vou para os confins da terra para poder pregar. Mas depois eu pensei, e quem está lá na África? Aqui é o confins da terra. Aí eu falei, meu Deus, verdade. A gente tem que pensar de maneira mais clara as coisas, né? Sabe onde é o confins da terra? Na sua rua. O seu amigo, a pessoa que você encontra no ônibus, entendeu? Então, a gente pensa que lá longe, não, é muito difícil. E outra, quando nós não podemos ir, as nossas ofertas levam os missionários. Então, mesmo estando aqui, ou não estando tão distante, a palavra de Deus vai, né? Então, essa é a missão, irmãos, que Deus deixou para nós, através do Espírito Santo, que nós devemos testemunhar. Quanto tempo você tem de igreja? Você deve falar o que você aprendeu. Você pensa assim, nossa, mas eu sei muito pouco. Fala o que você sabe, o que você aprendeu, porque é assim que o Espírito Santo vai te usar. E Cristo, sabe o que Ele quer fazer em nós? Reconstruir a imagem que foi quebrada lá no Éden.
Na questão do erro de Adão e Eva, Deus quer reconstruir a nossa imagem, que foi desfigurada pelo pecado. E aqui diz assim também, em Atos 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Irmãos, estava ali o apóstolo Pedro pregando, né? E tinha muitas nações diferentes ali, muitas pessoas de vários lugares, judeus da Ásia, romanos, cada um em sua própria língua. E ele falou. E Deus concedeu, através do Espírito Santo, que as pessoas de outras nações compreendessem o que ele estava falando. Ele não falava em tantas línguas. Ele falava na língua materna dele. Mas as pessoas que ali estavam, ficavam... Nossa, mas como que ele fala? Mas você é de outra região. Entendeu, irmãos? Isso é o poder de Deus. O poder do Espírito Santo transformando para que as pessoas pudessem compreender a mensagem. Era urgente, irmãos. Precisava falar e as pessoas precisavam compreender. E somente o milagre de Deus. E houve esse milagre. E isso foi maravilhoso. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Vamos ver lá em Atos 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesse termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro, ele fez uma pregação, irmãos, cristocêntrica. Quando a pessoa faz uma pregação assim, qual é a pessoa exaltada? Quem que é? É a pessoa que está falando ou de quem está falando? De Jesus. Jesus é o centro da pregação e ao qual nós devemos fazer também. E aqui diz assim, em Atos 2, 36, 37. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, que coisa mais linda! E sabe o que aconteceu com as pessoas quando ele começou a falar de Jesus, o Cristo ressuscitado? Porque aquele povo, irmãos, não acreditavam, muitas pessoas não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. E ele estava justamente falando sobre isso. E olha o que diz aqui. Quando eles estavam ouvindo, no verso 37, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A mensagem veio tão forte que eles pensaram: puxa vida, esse Jesus que ele está falando é o Jesus que ressuscitou. Nós precisamos conhecer, precisamos entender essa mensagem. Porque afinal de contas nós também queremos se algum dia a gente morrer, a gente quer ressuscitar e estar na glória também. Irmãos, isso é poderoso, é maravilhoso. E aqui diz o seguinte: quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a pessoa que vamos exaltar é Jesus Cristo. E Pedro, ele estava pensando, irmãos, meditando sobre a visão. Lembra aquela visão que ele teve do lençol, com aqueles animais, quadrúpedes, répteis, animais imundos? Lembra dessa visão que ele teve? Ele estava com um problema muito sério. Ele estava com preconceito sobre para quem ele ia pregar, para quem ele ia falar. Ele queria um grupo seleto de pessoas. Mas Deus falou: você vai pregar para todas as pessoas. E ele fala isso para nós também. Quando a gente passa na rua e vê uma pessoa mendiga, uma pessoa suja, quando nós vemos uma prostituta, é para eles. Entendeu, irmãos? É para eles. Nós não somos melhor do que ninguém. E é justamente isso que Jesus estava tentando ali passar para Pedro, que ele deveria pregar para todos, né? E isto é incrível, irmãos, incrível, porque o poder do Espírito Santo
fez com que Pedro entendesse essa questão. E olha o que fala em Atos 10, verso 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Jesus tinha enviado, né, na casa de Pedro, 2 pessoas. E esses 2 homens que iam levar Pedro para o lugar onde ele ia pregar. E aí, quando essas pessoas chegaram, diz o seguinte, o verso 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, com esses 2 homens. Nada duvidando, porque eu os enviei. Jesus mandou 2 pessoas aí à casa de Pedro. E falou, Pedro, não duvide, Pedro. Vá e vá pregar para as pessoas que você não quer pregar. E olha só, aqui diz assim, que Pedro, com sua experiência, ele precisava o quê? Compartilhar. Aquilo que ele viu naquele lençol, aquela situação ali constrangedora, que falou, mata e come, aqueles bichos que estavam. Ele falou, como? É tudo imundo. E aí que ele ia entender todo o teor dessa visão na vida prática. Ele ia pregar para pessoas que ele não queria pregar. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. E ali, veja só. Enquanto o Espírito Santo trabalhava na mente, no caráter, nos pensamentos de Pedro, trabalhava, sabe também com quem? Com Cornélio e a família dele. E essa mensagem também precisava chegar para Cornélio. E aí, veja só. Vamos voltar um pouquinho aqui em Atos 9. Aliás, adiantar um pouquinho, né? 9, verso 17. E diz assim. Então, Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. E aqui, irmãos, nós estamos nos referindo, agora, nesse momento, ao apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa que matava os cristãos. Lembra da história de Paulo? Daqui a pouco nós vamos voltar de novo no Pedro. Ele matava. E Ananias impôs sobre ele as mãos, porque Jesus falou, olha, vai vir uma pessoa, né? Você precisa abençoar essa pessoa. Porque quando Paulo teve aquele momento que ele estava caminhando, e ele viu que alguém chamou ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo os cristãos. E ele ficou mudo. Lembra disso? Ele não falou. Porque Deus tinha falado para ele que ele ia ter que ir na casa de Ananias. E lá na casa de Ananias, as coisas iam mudar na vida de Paulo. E olha só, aqui diz assim, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Desculpa, eu tinha falado que ele tinha ficado mudo, mas era a vista. É que eu li outro verso, de outra questão, entendeu, irmãos? Então, veja só, ele estava cego. E o que aconteceu com ele? Veio o Espírito Santo, irmãos, e ele ficou cheio do Espírito Santo. E Paulo agora estava, irmãos, com uma grande experiência, uma bagagem história de vida. Pensa bem, irmãos, uma pessoa que perseguia, uma pessoa que matava por amor a Jesus. Só que ele estava fazendo as coisas erradas. Ele era tão fiel no errado que ele estava fazendo na cabeça dele o certo, né? Então a gente sabe que isso não estava certo. Mas ele era uma pessoa muito inteligente, era um teólogo, ele era um missionário, ele pregava. E aí Deus fez uma transformação na vida de Paulo. Olha só. Então, visitado por Ananias, Ananias impôs a mão sobre Paulo. E esse homem veio e disse a Paulo que ele iria ficar cheio do Espírito Santo. De perseguidor, ele se tornou agora uma pessoa, um homem cheio
do Espírito Santo. E aí, o que acontece com alguém quando está cheio do Espírito Santo? O que a pessoa tem vontade de fazer quando está cheio do Espírito Santo? Aí diz aqui, Atos 9, eu vou falando, vocês vão encontrando, tá? Verso 20. E logo pregava, onde? Nas sinagogas, a Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Oh, glória! Irmãos, isso é um milagre. Pensa bem, uma pessoa que matava, uma pessoa que era cruel, os cristãos tinham muito medo dele, agora ele era cristão. Agora ele falava do Jesus que ele perseguia. Olha que, oh glória a Deus, que coisa linda. E aqui diz o seguinte, nós devemos todos os dias, irmãos, procurar o Espírito Santo através das orações. Como isso, irmã? Procurar o Espírito Santo? Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. E falar, meu Deus, por favor, derrame o Espírito Santo na minha vida e me transforme. A despeito de Paulo, que foi transformado. Ah, mas eu não sou que nem Paulo, irmã, eu sou bem diferente. Nós temos o nosso lado mal também, irmãos, que precisa ser transformado. Quando nós entendemos que a gente é bonzinho e não precisa transformar, o Espírito Santo não vem até nós. Nós temos que sentir necessidade. Sabe quando você tem necessidade de um alimento, de uma roupa, de uma casa? Necessidade? Isso Paulo sentiu. E é o que nós devemos sentir também. Então nós devemos ter convicção daquilo que Deus fez na nossa vida e não guardar para nós. Nós devemos falar para os outros. Agora vamos lá para Atos 13, versículo 1. Vamos ver aqui como que é a trajetória de Paulo, o que acontece. Havia na igreja da Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esses homens estavam fazendo o que na igreja, irmãos? O que eles faziam? Verso 2. E servindo eles a quem? Ao Senhor. De que maneira? Jejuando. O Espírito Santo, irmãos, vai estar na presença daquele que está servindo ao Senhor, jejuando, buscando, necessitando, né? E aqui, olha só o que o Espírito Santo disse. Separai-me agora quem? Barnabé e Saulo, para a obra a que tenho chamado. Separai agora o Malzone. Separai agora o Ayrton. A irmãzinha que louvou tão bonito aqui. Cada um de vocês. O Espírito Santo está falando essa noite para cada um de nós, que nós somos separados para fazer a obra, irmãos. Cada um de nós. Cada um de nós somos separados. E aqui foi escolhido 2 pessoas. Barnabé e Saulo. Para a obra que ele tem chamado. Nós não sabemos qual obra que Deus quer que a gente faça. Mas a gente tem que estar aberto, né? Nós temos que estar aberto. E quando Ele nos chamar, a gente vai entender. E veja só. Esse foi um trabalho que o Espírito Santo fez. E Ele quer fazer com que o nosso coração se arda de desejo para fazer a obra. Viu, irmãos? Arda de desejo. E que a gente tenha vontade realmente de fazer. Sejamos assim, genuínos e compartilhamos com as pessoas. Sabe quando você descobre algo maravilhoso, você não consegue ficar calado, você quer falar para as pessoas? É isso que Deus quer de nós. Jesus está voltando, irmãos. O que mais a gente precisa ver? Nós estamos no meio de uma pandemia mundial. Parece que acabou, não sei. Parece que acabou, né? Será que acabou? Então, irmãos, tudo isso é o poder de Deus mostrando para nós o que pode acontecer.
E nós não temos que ficar apavorado, com medo, assustado. Nós devemos ficar o quê? Cheios do Espírito Santo, para a gente falar, para a gente testemunhar. Atos 16, 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O verso 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, né? Tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Paulo, ele tinha feito a agenda dele, de viagem. Ele tinha desenhado ali o que ele ia fazer, o plano de viagem. Só que as coisas não aconteceram conforme ele estava desejando, né? Como fala aqui no início que ele chegou em Derbe, a Listra, e ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, né? Crente, mas de pai grego. E lá no verso 6 e 7 diz que ele percorreu a região frígio, né? Frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Nossa, irmã, mas o que é isso? Como isso? Como pode? Ele não tem que ir lá e pregar? Ele não está cheio do poder do Espírito Santo? Por que ele não pode? Ele foi impedido de pregar. Irmãos, você pode estar prontinho, preparado, mas Deus vai direcionar a sua vida. Eu, por exemplo, eu tinha preparado outra pregação. E olha o que veio hoje aqui. Acredita? Eu sofri essa semana, porque eu estava preparando outra pregação. E não foi, ela não aconteceu. E quando veio essa daqui, essa aconteceu. Então, irmãos, é incrível que Deus quer falar com a gente. É incrível. Então, eles foram impedidos. No caso, o apóstolo Paulo foi impedido, né? E aqui diz assim no verso 7. Defrontando Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Veja só, irmãos, Paulo, ele tinha um interesse, aliás, aqui diz assim, ó, que Paulo ele não queria ir para a Europa, mas ele estava em direção oposta, ele queria ir para a Ásia. E olha que interessante, Paulo queria ir para Mísia e depois para Bitínia. Isso que ele queria fazer, Mísia e Bitínia. Mas o Espírito Santo não permitiu, né? E a agenda de Paulo, então, tinha que ser modificada. Como que vai ser feito, né? Como que vai ser feito isso agora? Mudou a agenda de Paulo. E ele teria que ir contornando, no verso 8 diz assim, ó. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então, perceba que os planos de Deus, a agenda de viagem que ele fez, junto com sua equipe, não era ir de forma alguma para Filipos, né? Ele ia para Bitínia. Mas até ali o Espírito Santo diz, não, ali em Bitínia as portas estão fechadas. Vocês vão para onde? Vamos ver para onde eles vão? Atos 16, 11 e 12. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então Paulo, ele estava indo para uma direção, irmãos, e Deus falou, não, você vai para outra direção. E ele foi para Filipos, que é onde Deus desejava que ele fosse. E aqui diz o seguinte, nós temos projeto, não temos, irmãos? Nós temos vontade de fazer faculdade, quer dizer, alguns aqui já devem ter feito já, mas temos vontade de mudar de casa, de fazer um evangelismo em algum lugar, pregar para alguém. Não sei, temos vários projetos. Mas será que os nossos projetos estão sob a direção do Espírito Santo de Deus? Será que aquilo que a gente quer fazer é o melhor? Em Paulo, não foi. O que ele desejava, Deus mudou a direção de Paulo, né?
E aqui em Atos 16, 9, diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele teve essa visão. E Paulo muda a sua agenda e não pensa mais na Ásia, né? Nem Mídia, nem Bitínia. Ele muda a sua rota, porque agora ele ia para a cidade de Filipos, né? E lá na cidade de Filipos, o que ele ia encontrar? Pessoas que necessitavam de cura, pessoas que necessitavam de conversão, de ter paz no coração, pessoas que estavam atribuladas, pessoas que estavam endemoniadas, que precisavam ser libertas do poder do demônio, naquela cidade. Mas escuta, na outra cidade que ele desejava ir também tinha, mas era lá que Deus queria. Era lá que Deus queria que ele fosse. Então, Paulo não está pregando só para aquelas pessoas, irmãos. Ele está pregando para mim e para você também. Assim, a visão que Paulo teve, imediatamente partiu para aquele destino. Não demorou. Quando Deus falou para ele: Paulo, você precisa ir para Filipos. Não, Senhor, hoje eu estou cansado. Senhor, sabe, eu trabalhei o dia inteirinho, hoje eu não vou, eu vou amanhã. Não, Paulo foi imediatamente. Quando Deus fala para nós, irmãos, alguma coisa que nós precisamos fazer, a gente faz imediatamente também? Ou a gente, né? Passa para frente, vai. Não, Senhor, eu vou adiar. Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado, que com Deus a gente não pode brincar. Deus tem planos na nossa vida e nós precisamos obedecê-los. Porque somente assim o Espírito Santo de Deus vai descer sobre a nossa vida. Amém? Que Deus possa nos ajudar, né, irmãos, a entender os propósitos de Deus. Então, veja só. Ele tinha que ter pressa. E Deus tem pressa, irmãos. Que nós façamos a nossa parte também. Está passando pandemia, está passando fome, está passando doença, a gente está morrendo, a igreja está ficando vazia e a gente está aqui, morno. É isso? É assim que tem que ser? Não. Senhor Espírito Santo de Deus, desce sobre nós, por favor, muda a minha vida. Qual foi a mudada de Paulo e de tantos outros? Muda a minha vida. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Mudar, transformar a nossa vida, irmãos, e o nosso caráter. A semelhança do que foi estragado lá no Éden. Lá no Éden foi tirado aquela semelhança especial que nós tínhamos de Deus. Foi tirado com o pecado. E Deus quer restituir novamente em nós. Ele não quer que nós fiquemos assim. Olha só, o que Ellen White fala para nós? Lá em Testemunho para a Igreja, volume 9, diz assim, presta atenção, irmãos. Bom seria se pudéssemos ver as necessidades dessas cidades como Deus vê. Dentro em pouco, não poderemos trabalhar tão livremente como agora, irmãos. Irmãos, está tendo já no Congresso americano, já está tendo já ali no Vaticano, algumas leis, irmãos, algumas normas que vai restringir o povo adventista de fazer certas coisas. Irmãos, está nos nossos dias, entendeu? Então veja só o que ela fala aqui, a Ellen White. Cenas terríveis estão perante nós e o que temos por fazer, devemos fazer com pressa. Irmãos, quantos anos faz que esse livro foi escrito? Há mais de 100 anos. E ela disse que tinha que ser com pressa. Lembra o que Paulo fez? Imediatamente ele obedeceu aquilo que Deus pediu. E é isso que Deus está falando conosco. Pressa, irmãos, acorda, desperta. O que mais que você quer ver de ruim para você fazer alguma coisa de bom? Né? O que mais que nós queremos, né? O que mais que nós queremos?
Deus colocou Paulo em Filipos porque era uma cidade que tinha pessoas com enormes necessidades. E devemos fazer também com pressa. Não demorar. Fazer com pressa e sermos genuínos naquilo que nós fazemos, irmãos. E olha só aqui uma declaração do pastor Mark Feeling. Ele diz assim: o que poderia ser mais importante para o povo de Deus que o derramamento do Espírito Santo no poder de Pentecostes para terminar a obra divina na terra? O que seria mais importante para nós, irmãos? Que nós que não peçamos para Deus o Espírito Santo para terminar com tudo isso aqui? O tempo de Pentecostes já passou lá atrás. E o Espírito Santo de Deus quer fazer uma obra na nossa vida, com a chuva serôdia. E se nós não desejarmos, irmãos, isso eu quero que vocês entendam. Se nós não querermos, isso não vai acontecer. Nós temos que desejar, nós temos que querer. Aí a gente olha de um lado um povo desanimado, vê outro desanimado, vê gente faltando à igreja. Não, irmão, para de olhar dos lados. Olha para cima e para aquilo que você tem que fazer. Se você olhar dos lados, você fica para trás. Eu fico para trás. Porque tem muita gente ficando para trás, entendeu? E nós não somos melhor do que ninguém, nós somos pecadores. A gente precisa olhar para frente, olhar para Jesus, porque é ali que a gente vai encontrar força. E o Espírito Santo está aqui, irmãos. Está aqui agora. Está aqui, falando ao nosso coração. Ele quer mudar o nosso jeito, a nossa maneira de entender as coisas. Mas nós temos que desejar essa mudança. E olha só, eu achei lindo não, eu achei assim, forte. E falei, meu Deus, a gente começa a ler as coisas assim, o Espírito de Profecia, a Bíblia, a gente começa a ver tesouros, né? Mas eu vi um comentário aqui sobre Guilherme Miller. Guilherme Miller, vocês sabem, né, irmãos? É cofundador da nossa igreja, estudou profecias incríveis da volta de Jesus. E olha o que aconteceu com o Guilherme Miller. Esse nem queria ir, Guilherme Miller nem queria ir. Depois de estudar tantos anos sobre a profecia, ele se sentia muitas vezes angustiado. Ele estudou tanto, entendeu tanto o perigo das coisas, que ele ficou angustiado. E sabe o que ele tinha? Ele não tinha coragem de subir no púlpito e falar as coisas que ele aprendeu. Olha! Aí, um dia, uma criança falou assim, tio Miller, o senhor tem que pregar os temas que o senhor tem estudado. Ele levou um choque. Uma criança meio que sacudiu ele. O senhor tem que pregar, viu, tio Miller? Olha que o senhor sabe, tanta coisa importante o senhor não fala. Está vendo, irmãos? Então, são coisas para puxar a nossa orelha, né? E olha o que a Ellen White fala. Tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestiais, há também um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. Nós desejamos, irmãos, estar no céu, não desejamos? Queremos ver Jesus voltar para a gente estar na eternidade. Mas se a gente ficar pensando só nisso e não trabalhar aqui, a gente vai ficar aqui mesmo. Entendeu? É isso que a Ellen White está falando para nós. Nós temos que prestar atenção, irmãos, que as mansões celestiais estão preparadas para nós, mas nós temos uma obra para fazer aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou visitar o irmão não vem na igreja, eu dou um folheto para a pessoa não vem. Vamos fazer. Nós temos que fazer. Se as pessoas não dão retorno, não é com você, não é comigo, né? Está no ônibus, entrega um livrinho da esperança, faz alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa. Sabe aquela pessoa que fica lá na porta do palácio? Antigamente tinha, não sei se tem isso ainda, eu já vi isso em história. E ele fica lá, away, away, com um jornalzinho extra, falando assim, away, é assim que ele fala. Porque ele quer dizer extra, extra, chamando a atenção das pessoas na rua, porque tem uma notícia urgente. Aí as pessoas passam para ver o que ele está mostrando. É mais ou menos assim, irmãos. Nós temos que gritar, nós temos que chegar nas pessoas, nós temos que abordar e falar da notícia urgente que é a volta de Jesus.
Nós não podemos ficar quietinho e falar do plano de salvação que Deus tem para a nossa vida. Olha o que diz aqui, em João 3,5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Todos aqui nasceram da água, né? Nós nos batizamos na água. E precisamos ser batizados no Espírito. E precisamos desejar esse batismo. Entendeu, irmãos? Nós precisamos desejar. Somente assim nós vamos entrar no reino dos céus. Em Atos 16, verso 14, tem uma experiência aqui muito importante que Paulo teve com uma mulher. Que diz assim, certa mulher chamada Lídia, lá da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Lembra que eu disse que Paulo queria ir para Bitínia, para outro lugar, e Deus queria que ele fosse para Filipos? Lá em Bitínia, e está fechado, as pessoas estão com o coração fechado, o Espírito Santo não estava ali naquele momento. Mas aonde ele foi, em Filipos, onde Deus falou para você ir, vai lá, Paulo. O que aconteceu? O coração dela estava aberto, a mente, né? A mente estava aberta para ouvir a mensagem de Deus. E aí, ele pôde falar do amor de Deus para essa pessoa, para Lídia. E aqui diz assim, ó, no capítulo 16 de Atos, verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamos-nos e falamos às mulheres. Irmãos, achei tão lindo isso aqui. Ele saiu de um lugar que ele estava planejando ir, e ele foi para outro lugar para pregar para quem? Qual era o público? Mulheres. Quem é as partes das feministas é que vai gostar de ouvir isso, né? Mas a gente está vendo aqui uma coisa importante, irmãos. Importantíssima. Naquela época, vamos dizer assim, as pessoas eram muito mais assim cruel em relação à mulher. Então, a mulher ser ouvida, a mulher poder falar, ouvir a mensagem do apóstolo Paulo, era maravilhoso, irmão, é um milagre de Deus. E ele foi e falou para Lídia, né? Então, veja só, as mulheres também, Deus tinha um plano especial na vida daquelas mulheres. E na vida de Lídia também. E sabe o que aconteceu quando ele falou a Lídia? Toda a casa de Lídia se batizou, rendeu graças a Deus, todos. Amém, irmãos? Amém, né? E veja só, tem mais uma experiência aqui também que Paulo teve com uma jovem possessa. Atos 16, 16. Diz o seguinte: aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Vocês perceberam que Paulo sempre está indo para algum lugar de oração, buscando a presença de Deus? Olha o exemplo para nós. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Enfim, irmãos, essa mulher, essa moça, né, estava possessa do demônio. E ela tinha um espírito adivinhador. E tinha pessoas que ganhavam dinheiro naquela situação cruel daquela moça, da situação que ela vivia. E aí, essa pessoa começou a ir atrás de Paulo e fazendo as profecias dela lá sobre Paulo. E ele estava incomodado. E no verso 18 diz assim, ó: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito mau que estava naquela moça: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo tinha encontrado com o quê? Com Lídia. Agora ele encontrou com essa moça. Aonde Paulo passava, o que estava acontecendo? Milagres. Onde o Espírito Santo está, acontece milagres. E olha só, há muitas pessoas, irmãos, que hoje você pode estar assim, se planejando a fazer alguma coisa para Deus, e você pode encontrar pessoas semelhantemente a essa moça, que pode trabalhar o trabalho que você possa fazer para Deus. Pensa uma coisa, às vezes você se programa para vir na igreja, você não tem um monte de problema que atrapalha você estar aqui? Imagina que foi o mesmo que acontecia com aquela moça ali, possessa. Ela atrapalhava também sendo usada pelo inimigo.
E o inimigo não quer, irmãos, que nós estejamos aqui. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco. Amém? Olha só, que experiência bonita também aqui do carcereiro. Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Irmãos, Paulo estava preso. Estava com cadeias na mão e nos pés. E o que Paulo fazia? Oh, meu Deus, imagine você preso, irmão. Imagine você. Vamos imaginar nós, não Paulo, preso. A gente vai cantar e vai orar? Ou a gente vai chorar e vai reclamar? Vamos ser sinceros? E ele estava ali cantando louvores a Deus. Uma pessoa nessa situação só pode estar cheia do Espírito Santo de Deus. Não é? E exatamente o que estava acontecendo com Paulo. E ele estava ali louvando a Deus, cantando mesmo acorrentado. E a gente pensa assim, puxa vida, como que uma pessoa pode, nessa circunstância, louvar, engrandecer o nome de Deus, orar? Como que pode isso acontecer? E olha só o que aconteceu em Atos 16, 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O Espírito Santo de Deus esteve ali presente e soltou a todos, inclusive Paulo. E olha a situação do carcereiro. 16, 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, o que ele ia fazer? Se matar. Ele ficou apavorado. Falou, meu Deus, eu estou responsável por essas pessoas aqui agora. O que vai ser da minha vida? Então, antes que alguém me mate, porque eu vou ser morto mesmo, então eu vou me matar. Ele já ficou apavorado. E tinha por quê, viu, irmãos? Porque as leis antigamente eram muito severas. E ele estava responsável, vamos dizer assim, por bandidos, né? Aos olhos dos grandes ali. Aí, como o carcereiro ia cometer essa tamanha atrocidade na vida dele, aí Paulo diz assim, hoje estou aqui nesta prisão para falar de coisas boas. Não faça isso, não faça tal mal para você, irmão, não faça isso. E olha só, Atos 16, 29, 30 e 31. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Irmãos, o que eu devo fazer para ser salva? O que cada um de nós devemos fazer para ser salvos? Agora, nesse momento, nós devemos pedir o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a nos fortalecer a nossa fé. E olha só, no verso 31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, que milagre maravilhoso. Ali aconteceu uma outra história maravilhosa. Aqui diz que, no verso 32 e 33, que eles pegaram a palavra a todos da sua casa. Então Paulo pregou a todos ali da família do carcereiro. E todos se batizaram, irmãos, e aceitaram Jesus. Oh, glória a Deus. Amém por isso. E é assim que Deus age, irmãos. É assim. Ele vai usando situações adversas e vai modificando. E o Espírito Santo de Deus vai entrando na vida do ser humano. E vai modificando, e vai modificando. Paulo queria ir para Ásia. Ele falou, não, você vai para Filipos. Eu quero ir para um lugar, eu quero pregar outra pregação. Deus fala, não, você vai pregar outra. Entendeu? Cada coisa que a gente quer fazer, Deus quer fazer diferente. E nós temos que estar com o coração aberto para receber essas mensagens que Deus tem para nós. E Ele quer, irmãos, modificar a nossa vida. Mas precisamos jejuar, orar e sentir necessidade. Falar, meu Deus, eu preciso que o Espírito Santo de Deus esteja na minha vida. Amém, irmãos? Isso que nós precisamos pedir. Então, Paulo, ele fez ali uma obra muito bonita. 3 pessoas ali foram, 3 e as famílias dessas pessoas foram
transformadas. A família de Lídia, a jovem possessa e do carcereiro. 3 famílias, não foram só essas pessoas, né? E aí a gente vê o quanto Deus quer salvar o ser humano. Deus quer nos salvar, irmãos, e quer nos tirar deste mundo de pecado. E Ele enviou o Espírito Santo quando Ele foi embora daqui. Hoje, Jesus está no santuário celeste. E o Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. Está aqui. Com cada um de nós, com cada situação que vivemos, com cada desafio pessoal que nós temos. E Ele quer transformar a nossa vida da mesma maneira que transformou a vida de tantas pessoas. Transformou a vida de Lídia, do carcereiro, transformou a vida de Paulo e quer transformar a nossa vida também. E olha só o que diz aqui em Romanos 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Amém? Você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Então nós somos filhos de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. E olha só, Romanos 8 ainda, 15, 16 e 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Igual de Paulo, irmãos. Nós não recebemos esse espírito. Para viverdes outra vez atemorizados. Não vivemos tristes, atemorizados com tudo que a gente está vendo, irmão. A gente fica muito assustado. Não vivemos assim, atemorizados. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba e Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, Deus é criador do universo. Nós somos filhos dele. Entendeu? Entendeu isso? Nós somos filhos do Criador do universo. E o verso 17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele seremos o quê? Glorificados. Irmãos, é que nem eu estava conversando com meu filho esses dias. Ele falou assim: mãe, tem muita coisa que vai acontecer de ruim. A gente não pode ter medo, né? Porque vai ter perseguição. A gente está acompanhando as reportagens. A gente está vendo algumas coisas acontecer. Eu falei, realmente, se nós ficarmos com medo, a gente perece no caminho. Nós temos que ter coragem. Coragem, mas vindo pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, nós fomos adotados por Deus, numa adoção celestial. Somos filhos do Deus vivo. E Ele quer nos salvar a cada um de nós. Que Deus possa, irmãos, abençoar a cada um de nós grandemente. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada na nossa vida. Possa nos inquietar de tal maneira que a gente não fique acomodado, mas que a gente saia com pressa, imediatamente, para levar o Evangelho. Quando você se tornou um adventista, você não tinha pressa de falar para as pessoas? Que a gente se refere ao primeiro amor? Que nós possamos ter de novo essa pressa, irmão. Essa necessidade. Eu vi que aqui na igreja tem muitos cabelinhos brancos, né? Que nem o meu. Eu achei bonitinha a igreja. Eu falei, nossa, que legal. Eu estou me identificando aqui. Mas sabe o que eu quero dizer, irmãos? Quantos anos faz que eu, por exemplo, eu já tenho vários anos que eu estou na igreja. Já tem 30? Não, tem mais de 40 anos. Nem vou falar a minha idade. Tem mais de 40 anos que eu sou adventista, irmãos. Que eu escuto essa mensagem. Já pensou se eu tivesse desanimado? Quanta coisa eu já passei, irmãos. Eu e meu marido. Quanta coisa. E ainda estamos passando. Se nós desanimarmos, irmãos, é isso que o inimigo quer. Ele vai continuar colocando provas na nossa vida, mas o Espírito Santo de Deus está conosco. E quer nos salvar, nos tirar desse mundo de maldade para um momento totalmente especial, totalmente diferente. Amém? Eu vou chamar o irmão Ailton, né? Para louvar a Deus e depois faremos a oração.
Cantei essa música repetida, mas não importa. Que o Senhor Jesus possa batizar cada um de vocês, a mim também, com o Espírito Santo. Amém. Já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, porque o tempo já se foi, já chegou o fim e ainda estamos aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Amém. Amém. Irmãos, vamos levantar. Eu quero ler uma parte para vocês aqui, que está na Bíblia. Romanos 8, 37 e 38. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, irmãos, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, irmãos, fome, desemprego, pandemia, nada
Só se nós querermos separar de Deus, porque Ele não vai separar de nós. Amém por isso? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, que palavra importante o Senhor nos falou, Senhor. Que o Espírito Santo venha até nós, Pai, que possa nos encher e transformar na nossa vida. Que não possamos ser que nem essa terra seca, Senhor, que não dá fruto, que não dá nada. Por favor, Senhor, mas que possamos ter aquela árvore frutífera, aquela terra verdinha. Por favor, meu Deus, nos ajude. E que nada, Senhor, venha nos assustar e nem nos separar do Teu amor. Nada. Nem a doença, nem o desemprego, nem a tristeza, a tribulação. Nada, irmã, nada mesmo. Que nós possamos estar prontos, Senhor Deus, para com o Senhor voltar. Queremos pedir que o Espírito Santo de Deus nos batize esta noite, Senhor Deus. Que possamos sair daqui batizados pelo Teu santo poder. E que todos os dias possamos buscar esse batismo. Que a nossa vida possa ser transformada pelo Teu infinito amor. Que nós possamos reconhecer a nossa condição e necessitar de Ti a cada momento, Senhor. Que nós possamos buscar a Tua santa presença, possamos buscar com ansiedade no nosso coração o Espírito Santo de Deus e que a nossa vida possa ser transformada à Tua imagem e à Tua semelhança. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse